Olá, eu sou Gisele Leite, sejam bem-vindos. Eu vim falar no tema as tecnologias e seus reflexos na educação. Bom, essas novas tecnologias nos levam a questionar o papel da escola, o papel da universidade, e nesse contexto surgem desafios pedagógicos muito interessantes, que vão desde o questionamento à concepção da educação, a concepção de aprendizagem, ensino, formação de professores, até a definição de políticas que garantam, de fato, a chamada democratização tecnológica, né? Há uma necessidade também de a gente ter uma perspectiva crítica sobre essa tecnologia e sobre o uso dessa tecnologia. A gente sabe dos entraves existentes na escola, na universidade, sejam de ordem interna ou externa, que impedem a efetivação dessa nova prática no processo educativo. Nesse contexto, a escola e a universidade precisam se redimensionar e transformar a sua prática como um lugar de produção de saber científico e tecnológico. Então, o papel na preparação do cidadão para atender essas novas exigências do mundo do trabalho e principalmente o mundo no caminho e na busca da felicidade. Cabe lembrar que não é somente a formação do professor que vai resolver todas as complexidades da utilização dessas novas tecnologias. Há-se também de se atentar para um olhar crítico, né? A última década foi marcada pelo desenvolvimento acelerado das tecnologias e das comunicações, causando evidentes impactos em todos os setores das atividades humanas. As novas tecnologias tornaram-se em pouco tempo no principal meio de comunicação direta e indireta entre pessoas, sendo utilizadas de forma rotineira em suas instituições, empresas, escolas, trabalho. Enfim, hoje em dia, quando a gente fala do analfabeto virtual, naquele que não participa de nenhuma forma de integração via internet, há aí um obstáculo de interação e eu ouso dizer que hoje uma maioria dos órgãos públicos utilizam a internet, as suas páginas, para a maior parte dos serviços a serem prestados. Eu ouso dizer que até a cidadania resta cortada, ceifada. Bom, a educação não pode ficar à margem do fenômeno tecnológico. Há uma consequência direta que se reflete na escola, na mentalidade, na ideologia educacional, e a principal função da educação é preparar e elevar o indivíduo ao domínio dos instrumentos culturais, intelectuais, profissionais, políticos, garantir que a cultura, que a ciência, a técnica não sejam propriedades exclusivas das classes dominantes e governantes. E, efetivamente, fazer a educação é uma ponte civilizatória e uma garantia de perpetuação. Sabe-se que a escola não tem cumprido com esta missão tão importante, dificultando assim a efetivação e a utilização de novas tecnologias de informação e comunicação. Numa perspectiva reflexiva e até crítica, é necessário desmistificar essa utilização, no sentido de saber lidar com a informação e não apenas consumi-la. Considerando que o avanço técnico em que se refere às mídias, a disseminação social das redes telemáticas, a rede mundial de computadores, representam uma realidade que se impõe na sociedade e na escola e na universidade, exigindo que essa última integre o processo educacional com as novas tecnologias. Vou fazer uma nota de rodapé. A lousa interativa. A lousa interativa é um quadro, na verdade é uma tela de LCD enorme, conectada à internet, que enquanto o professor explica um esquema, um conteúdo de disciplina qualquer, ele é capaz, naquele mesmo momento, buscar alguma informação extra sobre o mesmo tema, ainda que ele desvie um pouco do foco, mas ele traz maior gama de informação, maior motivação para o aluno não só pesquisar, como o aluno também criticamente refletir. Falei da lousa interativa, mas há outros tipos de tecnologias também interessantes. Bom, a ótica da democratização tecnológica não vai bastar se a escola não estiver equipada, mas também só estar equipada também não é essencialmente bom.
É preciso que, além de haver o arsenal tecnológico, haja o ponto de vista pedagógico, humanista e que permitam professores e alunos aprender e a ensinar de modos diferentes. É importante ressaltar que as políticas públicas também se constituem um ponto primordial para que a escola possa, de fato, utilizar as novas tecnologias e, assim, apropriar-se das mesmas dinâmicas e perspectivas na igualdade e na oportunidade. É preciso pensar que a existência de políticas públicas para garantir a escola, a educação, a universidade, com a apropriação correta a essas novas ferramentas, sejam disponíveis para professores, alunos, gestores, e ouso dizer até a relevância social para a comunidade como um todo. Analisando a questão ainda, é importante perceber que as políticas públicas constituem um ponto primordial, mas também não é a resolução de todos os males. O discurso oficial sobre a utilização das tecnologias em contextos educativos, eles têm sempre uma natureza macro e não estão apoiados em razões relacionadas com a modernização e o aumento de produtividade científica, em que a tecnologia da informação propicia um maior número de pessoas atendidas. É aquela ideia do pan educacional, de educar a tudo e a todos, mesmo aqueles que não estejam formalmente engajados na escola. Nesse particular, nós já presenciamos que algumas universidades efetuam trabalhos, laboratórios, estágios em comunidades que lhes cercam, propiciando não só uma integração universidade-comunidade, mas propiciando maior cidadanização dessas pessoas. Então, a inserção das novas tecnologias na escola é também justificada por razões culturais, políticas e psicológicas, porque se percebe duas posições: as que resistem e até agem com indiferença sobre a entrada da tecnologia na área educacional, e as que incentivam, mas traçam propostas mirabolantes dentro da ideia da sociedade de consumo, acreditando que as tecnologias vão resolver todos os problemas cruciais de atraso no setor educacional. Não é bem assim, nem tanto ao céu, não tanto à terra. As atitudes dos professores de resistência, indiferença e rejeição às novas tecnologias estão ligadas ao medo que eles têm de serem substituídos pela máquina. Porém, as pesquisas já revelaram que essa atitude está sendo substituída pela preocupação de que os alunos os ultrapassarem por não dominarem tal ferramenta, ficando assim um julgamento da sua competência e da efetividade do processo de ensino legado a segundo plano. Não, o professor não vai ser substituído pela máquina, o livro impresso não vai desaparecer porque existe o electronic book ou e-book, e também as pessoas não vão deixar de necessitar de um orientador. Talvez o papel do professor no ensino à distância, mais para tutoria, porque é mais um guia do que exatamente um professor, mas continua pedagogicamente idêntico ao inicial no tempo do iluminismo. É bom lembrar que existe também uma insegurança enorme por parte dos dirigentes, dos professores, e também a temeridade de depender da memória de equipamentos e não guardar mais no seu arsenal pessoal nenhum tipo de registro. Isso também é um temor que não merece muito crédito, que não obstante você ter no seu pendrive, no seu HD, você pode ter sim impresso, guardado, registrado em cadernetas, enfim. Todos os receios e incertezas trazem para o seio da escola uma discussão importante que nos leva aos seguintes questionamentos. Como a escola deve preparar seus professores e alunos para um mundo cada vez mais informatizado? Deve a escola ficar subordinada ao mercado simplesmente como instrumento de formação para o mundo produtivo? Claro, a minha pretensão aqui não é responder todos esses questionamentos, mas provocar inquietações para que nós conseguimos ter um entendimento mais profundo e crítico sobre a tecnologia. Nesse sentido, a tecnologia não como artefato técnico, mas como construção social dialética da própria natureza humana,
né? Por isso, pensar que nós podemos ser substituídos pelas máquinas é uma impropriedade. Aliás, observando um filme da década de 70, o computador fala uma coisa com o programador e a frase era tipicamente humana: eu sei o que você está pensando. E é engraçado, né? Porque o computador não teria poderes telepáticos para ler a mente do outro. Compreender essas tecnologias nessa perspectiva de uso, não como acessório, como objeto de conhecimento e de instrumento necessário para o labor pedagógico, significa facilitar, diversificar e melhorar o nível de aprendizagem. Ou seja, há necessidade de uma nova concepção de educação, de ensino, de aprendizagem. E aí a formação dos professores é primordial, importantíssimo, porque é um novo paradigma educacional que a tecnologia cria, porque há uma necessidade de um processo interativo centrado no aluno. Nessa concepção é necessário que exista um ambiente de condições tecnológicas favoráveis, que o aluno desenvolva seus projetos individuais, receba orientação, assista a aulas, participe de discussões, faça avaliações, interaja tanto com colegas como professores e seja incentivado ao trabalho independente e cooperativo. Ou seja, sistematizar as informações, criar o conhecimento, criar um fluxo natural e significativo para que ele consiga desmistificar o uso da tecnologia. E aí sim ele vai chegar no mercado com um domínio da ferramenta tecnológica. Bom, formar professores para atuar na perspectiva crítica do uso da tecnologia inclui parâmetros que favoreçam a mudança de postura em frente à utilização de novas tecnologias, seja numa formação inicial, continuada ou permanente. Há uma necessidade de mudar a noção e o papel do professor. Ele é um facilitador. E a educação, o processo educacional, ele deve transformar o aluno num sujeito ativo no binômio ensino-aprendizagem. A problematização é fundamental para redimensionar essas novas práticas pedagógicas. Há uma necessidade de ter uma percepção clara do contexto social, político, econômico, cultural, onde está inserida a escola, onde está inserida a universidade. Uma preocupação constante também de correlacionar teoria e prática, estar sempre aberto ao uso de inovações, buscar constantemente o autoaperfeiçoamento, a ênfase no trabalho pedagógico cooperativo, inclusive com projetos interdisciplinares. Aquela ideia passada de especialização, de foco obstinativo em cima de determinado ramo de estudo, não é mais um paradigma contemporâneo. A interdisciplinariedade, além de amalgamar maiores números de conhecimentos, alargam os horizontes e permite sempre induzir o aluno a aprender sempre mais. Outro interessante ponto a abordar é que o professor é um ponto de referência para orientar seus alunos, seja no processo individualizado de aquisição de conhecimento, seja na utilização da tecnologia. Então deve-se oferecer oportunidades para o desenvolvimento da construção coletiva do saber. E aí a aprendizagem cooperativa é muito importante. Aí, mais uma vez, uma ferramenta tecnológica nos comparece, as redes sociais, disseminar uma informação, disseminar uma pesquisa, instigar a pesquisa de campo, a entrevista de pessoas que foram afetadas por determinado fenômeno. Isso traz uma dinâmica, uma vivacidade ao aprender muito interessante e muito lucrativa. Bom, para não me alongar muito, já finalizando, a escola tem que trabalhar num currículo sempre flexível, redimensionado, incluindo diferentes meios de desenvolver a ação educativa, incluindo as novas tecnologias. O professor é um profissional que precisa, para trabalhar na orientação dos seus alunos, sempre de uma formação continuada e permanente, para que ele consiga dominar as novas tecnologias, sem perder de vista a criticidade necessária para ser um mediador na construção do conhecimento dentro do que a gente chama de sociedade informada. Enfim, a integração desse novo docente
implica no maior intercâmbio de conhecimentos em técnica, ciência, saberes, enfim, entre professor, alunos, comunidades, enfim, uma nova realidade mais interligada, onde, como dizem os jovens, onde tudo está conectado. E só é possível o aperfeiçoamento se nós entendermos que a conexão, o que nos liga, é o que é humano, como diria Nietzsche, o demasiadamente humano. Muito obrigada.